meu compromisso público com vocês aqui hoje? Pode olhar aqui nos meus olhos. Olha pra cá. É que vocês nunca mais imaginem que perderão um paciente por conta do preço que a toxina de vocês é vendida nos consultórios. O meu compromisso aqui hoje é dizer o seguinte: a partir de hoje, eu preciso fazer com que vocês entendam que o valor da toxina botulínica que você cobra, ela revela a qualidade da técnica que você aplica. E não, você não precisará nunca mais convencer ninguém. Você não precisará nunca mais se preocupar em perder um único paciente para a sua concorrência que cobra R$ 599 na toxina botulínica. Combinado? Esse é o meu compromisso público com você aqui hoje. Então, simbora lá. Tô vendo o pessoal aqui dizer que tá querendo, curioso para saber o valor do curso. Deixa eu te dar um conselho a você que está aí falando isso no grupo. Deixa eu ver quem é. Tô para saber do valor do curso. Pamela, minha querida. Aproveite o conteúdo, porque eu vou entregar ouro de graça para vocês aqui agora. Simbora lá? Honrar aqui a espera de vocês, me comprometer com a entrega. Simbora lá. Então é o seguinte, como eu falei para vocês, né? Eu estou aqui para apresentá-los o método que eu utilizo no meu consultório para desenvolver uma verdadeira arte de aplicar toxina botulínica com naturalidade. Esse método ele é chamado Maestro, e vocês vão entender já já por que eu chamo esse método de Maestro. Eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos numa aula gratuita e aberta com a intenção de ensiná-los a aplicar toxina botulínica com naturalidade e que eu, ao final dessa aula, terei ensinado vocês a nunca mais se preocupar com o preço que vocês praticam na venda da toxina no consultório. E eu quero fazer ainda uma segunda promessa para vocês, de compromisso público mesmo. Só com essa aula, você já vai sair com todas as ferramentas necessárias para poder nunca mais ter que se preocupar com isso, porque você vai aplicar tão bem, vai entregar resultados tão satisfatórios, que as pessoas não se preocuparão mais com isso. E afirmo que, ao final da aula, quando vocês souberem a oportunidade que eu vou apresentar para vocês, fazendo o curso de toxina botulínica, a minha estimativa é que vocês possam aumentar entre 200 e 300 reais o valor da toxina botulínica de vocês. Então, esse evento, ele existe por causa disso. Primeiro que eu quero fazer essa entrega gratuita, eu quero falar para profissionais que nunca me viram, eu quero que você que nunca teve a oportunidade de aprender comigo, aprenda hoje. Eu quero que você que nunca teve a oportunidade de me escutar falar, me escute hoje. Então, a gente vai começar agora, e eu vou começar apresentando para vocês como é que vai ser o nosso trabalho. Então, inicialmente, a gente vai falar sobre a toxina botulínica, né? Eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência, de como é que a gente está conversando, porque eu estou falando isso aqui para vocês hoje, né? O que é que vai dar, onde é que a gente vai chegar, onde é que eu quero chegar com isso. Eu vou apresentar para vocês também de que maneira eu criei esse método, porque eu criei, para que eu criei. E eu espero que as pessoas que estejam aqui sejam profissionais de saúde. São profissionais de saúde que trabalham com estética, aplicadores de toxina botulínica, estudantes da área de estética, pessoas que já estão prestes a fazer aplicações, a serem autorizados a fazer aplicações de toxina botulínica. Eu estou aqui para falar com você. Se você é paciente, por gentileza, se retire. Essa aula não é para você. Abra espaço para que outras pessoas possam participar. Se você não é profissional de saúde, por gentileza, se retire, não é para você. Você não vai entender absolutamente nada do que está aqui, está ocupando o lugar de alguém que quer estar. Essa aula está extremamente disputada. A proporção, na verdade, a concorrência está de 4 para 1 vaga. Só temos 300 vagas e foram mais de 1.200 inscritos. Então, por gentileza, saia.
Esteja aqui comigo somente quem efetivamente gostaria de aprender e ver sua carreira transformada. A primeira coisa que eu gostaria de trazer para cá é essa questão que vocês viram, inclusive, lá no meu Instagram hoje. Se a sua aplicação de toxina não está trazendo os resultados que você esperava, talvez esteja faltando algo crucial que ninguém nunca te ensinou. E agora eu vou sair da tela e vou vir para cá. E eu vou pedir que vocês estejam, por gentileza, Eliana, se você não é profissional de saúde, eu gostaria que você se retirasse da sala. Profissionais, pessoas que não são profissionais de saúde, por gentileza, se retirem. Essa aula está extremamente concorrida, eu vou repetir. Ela está extremamente concorrida. Ótimo, se você é biomédica, se você trabalha com estética. Pessoal, se vocês não trabalharem com estética, não façam isso. Não façam isso. Eu não gostaria mesmo que nenhum profissional que quer aprender, que precisa disso aqui para transformar o seu consultório, esteja de fora, porque você está ocupando a vaga dele. Combinado? Então, vamos embora lá. Eu quero vocês no chat comigo o tempo todo, pessoal. Abre o chat, deixa o cantinho ali, que eu quero que vocês conversem comigo. Quem aqui nesse grupo, nós temos 300 pessoas ao vivo, eu, suporte, e temos outras pessoas aqui acompanhando. Quem aqui nesse grupo hoje se sente 100% satisfeito com os resultados de toxina botulínica que produz no seu consultório? Não se sente. Vamos lá. Quem aqui não se sente? Ótimo. 90%? Ótimo. Perfeito. Excelente. Se eu perguntar para vocês se vocês conseguem identificar um motivo, apenas um único motivo, que poderia transformar os resultados de vocês, ou então, um único motivo que traz insatisfação para vocês. Vocês sabem dizer que motivo é esse? Conta para mim no chat. Que motivo seria esse? A duração da toxina. A duração da toxina tem uma parte que é responsabilidade sua, tem uma parte que é responsabilidade do paciente. Isso não é um problema somente seu. Próximo. Qual o resultado? Qual o resultado? É o quê? É a mímica que não fica legal? É o resultado final que não está ficando interessante? Ah, é o retoque, ótimo. Então, será que a dose não está legal? Entendi, não tem durado. Será que a dose está baixa? A sobrancelha não está ficando legal? Perfeito. Entendido. Vocês conseguem entender que, a partir do momento que eu reconheço que tem algo que não está funcionando, eu gostaria que vocês acreditassem nisso que eu estou dizendo. Existe algo que ninguém te ensinou e que é o que vai fazer a diferença. Porque ainda aqui no chat comigo, eu quero ver vocês. Ainda aqui no chat comigo. Quem de vocês aprendeu em um modelo padrão a aplicar toxina botulínica? Em um modelo padrão. Pontinho, na glabela faz tantos pontos, na testa tem que fazer, no frontal são tantos. Quem aí aprendeu assim? Quem aí não consegue imaginar uma aplicação de toxina sem esse padrão? O padrão dá uma segurança, né? O padrão faz assim, ai, vai dar certo. Porque mandaram eu colocar aqui, mandaram eu desenhar os pontos 2 aqui, fazer uma linha vertical aqui na linha da pupila. Aí mandaram eu colocar, se eu quisesse arquear a sobrancelha só dessa linha para dentro, não colocar nada da linha para fora. Não foi isso? Mandaram aplicar somente do meio da testa para cima, mas ninguém me falou o que é que eu faço se o paciente tiver a linha bem aqui, ó. Ninguém me falou o que é que eu faço para se um paciente chegar fora do padrão. E aí, minhas queridas, eu preciso dizer aqui o seguinte para vocês.
O segredo dos resultados naturais e duradouros não está na técnica básica. Não está na linha vertical, no dedo que coloca para você marcar o orbicular do olho. O arqueamento da sobrancelha não está em não aplicar a toxina do lado de fora. Os resultados naturais e duradouros moram num método de análise muscular e de individualização que vocês não foram ensinados. Eu quero que, a partir de agora, vocês assumam a compreensão de que não existe nada de errado. Não é que vocês não tenham habilidade, não é que eu tenho uma técnica secreta, não é isso. É que vocês estão fazendo do jeito errado. Sabe por quê? Porque lembram quando eu comecei a aula falando de método? O método ele tem um risco. O método não engloba as fugas do padrão. O método emburrece. Porque vocês criam a falsa ideia de que a segurança de que vai dar tudo certo está em eu seguir aquele método. Porque o professor do curso disse que era para fazer com aquele método. Acontece que aquele método não funciona. Tanto não funciona que você não está satisfeito. Tanto não funciona que você está com medo de cobrar o que você precisa cobrar, porque um frasco de toxina é caro, a margem é pequena, e você precisa cobrar para a sua hora valer a pena, para você conseguir melhorar a estrutura física do teu consultório, para que você consiga abrir espaço para atender outras pessoas, para que você melhore a sua imagem, para que você invista no seu negócio, invista em você. Você precisa aumentar o valor. Mas hoje o teu medo está em, ó o ciclo, ó o ciclo. Eu tenho um problema, me ensinaram a resolver esse problema desse jeito. Esse jeito não melhora os meus resultados e eu ainda disputo com o mercado, cobrando toxina R$ 599,90 em 12 vezes no clube do Botox. Os meus pacientes não fazem mais Botox comigo. É ou não é assim? É ou não é assim? Tô com o chat aqui na minha frente, quero ver vocês. É assim. Eu já tenho uma aluna aqui dizendo que mudou, que eu sou fora do padrão. Minhas queridas, eu quero que vocês olhem para mim, olhem nos meus olhos. E eu estou olhando para vocês. Eu não sou fora do padrão. A única diferença entre eu e os demais professores é que eu ensino vocês a serem autônomas, a pensarem. A partir do momento que vocês começam a raciocinar, vocês não são reféns de mais nada, nem de paciente que quer ficar barganhando preço com você. A sua comunicação muda, a sua imagem muda, seu posicionamento muda e você começa a vender para quem quer comprar de você. Não tem segredo. Eu não sou misteriosa, eu não guardo nada, 7 chaves. Não existe. O que existe é pensamento, raciocínio. É isso. R$ 900 texto superior, você está brigando preço com o mercado. Aqui no meu consultório, a toxina botulínica custa entre R$ 1.550 e R$ 1.900. A minha assistente está aqui do lado e não deixa mentir. R$ 1.550 e R$ 1.900. Isso depende de quê? Isso depende da face do paciente. Os meus pacientes já sabem, eles não vão ter um valor fixo de toxina botulínica. Porque se ele entrar no meu consultório e ele precisar de toxina do trapézio até a testa, eu vou aplicar. Só que isso vai ter um valor. Eu, Tatiana, vou R$ 900 o máximo. Pois você vai passar a cobrar 1.100 depois do curso. Porque você vai saber como é que você consegue incorporar a toxina botulínica nos tratamentos. A toxina ela não é só de uso muscular. A gente vai falar, inclusive, no curso sobre pele. Você vai perceber como é que o paciente consegue enxergar valor na aplicação de toxina botulínica. Você vai ver como apresentar um caso. Pelo amor de Deus, vocês não têm nem bons casos para apresentar. Se um paciente sentar na sua frente hoje e lhe perguntar como é que fica o resultado final de toxina botulínica, você ainda mostra uma glabela levantada e a outra glabela sem ruga. Você ainda mostra um frontal com ruga e um frontal sem ruga. Você sorri e mostra o paciente, não é isso.
Toxina botulínica rejuvenesce. Você tem que ensinar e mostrar e moldar o comportamento das pessoas. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque lá atrás, minhas queridas, lá atrás, essa era eu. Era assim que eu apresentava as coisas dentro do meu consultório. Olha esses resultados de glabela. Gente, como é que isso aqui é um antes e depois? Antes e depois, antes e depois, antes e depois. Logo eu, conhecidas pelas glabelas que eu produzo hoje, conhecida pela professora que efetivamente ensina seus alunos a tratarem a glabela. Eu recebo pacientes de outro estado que vem aqui neste consultório fazer uma toxina só para parar a glabela comigo. Mas olha a qualidade desse resultado e olha a qualidade desse resultado. Vocês não sabem montar os casos de vocês não sabem nem fotografar. Vocês colocam ângulos diferentes, vocês desprivilegiam o paciente. O que eu fazia? Olha aqui, olha para esse ângulo, olha para esse zoom, olha para esse fundo de foto. Agora eu tenho uma organização muito mais profissional da apresentação. E eu tenho um portfólio organizado e profissional para mostrar a homens e mulheres, de maneira diferente, como é que isto aqui funciona na prática. Como é que eles sairão do meu consultório? Porque já são mais de 3.000 casos documentados de toxina botulínica. Então, alguma previsibilidade existe. Sem nunca, jamais dizer que não teremos risco. Sem nunca, jamais dizer que o paciente está livre de qualquer complicação. Porque o paciente está sujeito à complicação. Você está sujeito à complicação. Agora, o que você precisa é modificar o teu espírito para a complicação. O que você precisa é reformar o teu pensamento sobre a complicação. O que você precisa é ficar mais inteligente para agir e prevenir a complicação. Eu digo todos os dias, o medo não tem que ser de errar, de saber o que fazer quando errar. O medo tem que ser de não entender estratégias de prevenção do erro. Então, minhas queridas, se vocês estão com a ideia de que precisam dominar uma técnica que garante segurança e resultado consistente, que pode eliminar complicações, eliminar não, vou colocar minimizar, e dúvidas, sem nunca mais perder o paciente pelo preço da aplicação da toxina botulínica. O lugar de vocês é aqui. E eu sei que muitas situações, muitas, inúmeras situações acontecem. Porque eu estou em contato com vocês todos os dias. E eu estou escutando quais são as dúvidas. E vocês me falam que não sabem onde aplicar, que apliquem um músculo, pega no outro, que não sabe como arquear a sobrancelha, como é que para a glabela, que não sabe como é que faz para poder minimizar pé de galinha sem o paciente ficar com o sorriso baixo. Que não sabe o que fazer para aplicar com segurança. Vocês me dizem que fazem cursos presenciais, mas que não se sentem seguras sobre a aplicação. Enquanto isso, eu tenho uma aluna e ela falou desse jeito para mim. Não sei se ela está aqui. Não sei se ela está aqui. Ela falou para mim, Tereza, o curso é online. Mas eu saí sem uma dúvida sobre a aplicação de toxina. Mas eu consegui pegar exatamente como é que eu faria para aplicar a toxina. E eu sei que na cabeça de vocês, vocês leem isso aqui e falam, é verdade, eu tenho isso. Mas aí na cabeça de vocês tem muito mais. Aí na cabeça de vocês, além da insegurança, tem o medo. Tenho medo de lidar com áreas complicadas. Ah, eu não posso aplicar no terço inferior porque diz que o paciente fica sem mastigar. Ah, um outro dia falou assim para mim, eu apliquei no terço inferior, o paciente disse que você conseguir fazer abdominal.
Gente, vocês tiram as coisas que eu não sei de onde. E alimenta esses medos das complicações, alimenta o medo de não conseguir pagar a toxina, de não saber justificar o preço alto. Vive alimentando. E aí, sabe o que é que esses medos colocam? Qual é a condição que esse medo dá para vocês? De pessoas que não saem do lugar. De pessoas que acreditam que a toxina já está tudo visto. E não está. De pessoas que acreditam que o que tinha para aprender, aprendeu. E não aprendeu. Porque não ensinaram. Não ensinaram. Então, vamos para lá. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. É importante que vocês reconheçam que quando o resultado final não reflete a expectativa do paciente, para além dos medos que vocês têm, não é só o paciente que vai sair insatisfeito. Você também fica com a sensação de que podia ter feito mais. Mas aí vem a pergunta. Ter feito mais o quê? Porque agora você já sabe o que te falta. Agora você já sabe que te faltam as ferramentas certas. E sem elas, a gente vai estar sempre um passo atrás do resultado ideal. E aí, meninas, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Já vou começar a despertar. Se você conseguir mapear corretamente o músculo e ajustar a técnica no perfil individual, o resultado é inevitável. Tá certo? Resultado natural e consistente. Músculo de cada um. Ajusto a técnica ao perfil individual. Corrijo dose, corrijo diluição, porque muitas de vocês não sabem calcular diluição, se enrolam com diluição. Não sei por que danado vocês se enrolam com diluição. Aí, porque vocês se enrolam com diluição, eu fiz o quê? Eu vou ensinar primeiro vocês a raciocinarem a diluição. Mas para aquelas que têm um tempo de aprendizagem diferente, eu criei uma planilha. Então, lá nessa planilha vai ter assim, ó, próxero. O máximo que você pode colocar no próxero é quanto? 5. Você está trabalhando com diluição molhada? Beleza. Está trabalhando com seringa de 100? Beleza. Ou de 50. Então, quantos tracinhos você vai ter que injetar? Vocês entenderam o nível do negócio? Aconteceu isso por aqui. Eu estruturei isso. Mas eu vou ensinar vocês qual é a diferença real de uma diluição que se chama seca para uma diluição que se chama molhada, o que é que isso significa, como é que dá para vocês se livrarem dessa maldição de ficar com medo da diluição. Mas, voltando ao plano individual, voltando ao plano de uma toxina que tem um resultado consistente, duradouro, natural e que satisfaz, eu vou apresentar o método maestro. E o método maestro, minhas queridas, o acróstico está aí diante de vocês. Palavra maestro, a gente tem a letra M, referindo a mapa. A de ajuste é de estratégia de diluição. S de segurança, T de técnica, R de resultados e O de orquestra. E eu vou apresentar de um para vocês. O M de mapa é para que vocês tracem um mapa antes da aplicação. A aula, neste momento, vai ficar extremamente técnica. Eu, Tereza, me comprometo a mandar esses slides para vocês, tá? Vou mandar por e-mail esses slides para vocês. Então, por gentileza, fiquem atentas ao que eu vou falar, porque aquilo que eu vou dizer vai ser mais importante do que o que vocês têm para anotar. Vocês vão ver que, com um bom maestro, orquestra o processo, todas as etapas do M, do A, do E, do S, elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Calma aí, pessoal. Amanda, eu tive um problema aqui com a minha... O foco é? Tá no automático? Me põe no automático. Agora? Perfeito. Ah, meu Deus. Foi Maíra Cardi que espalhou essa fake? Foi pro abdominal?
Mas será que eu tive que lidar com uma situação criada por Maíra Card? Eu não estou acreditando numa coisa dessa, não. Ainda bem que você. Como é que vocês já sabiam? Ainda bem que ninguém me disse. Como é que eu tive que lidar com um negócio desse? Eu não sabia. Porque ninguém nunca me avisou isso antes para eu ter detonado. Que babaquice é essa? Eu quero saber onde é que ela tira a força. Se é da barriga ou se é do pescoço. Sem noção. Fora isso, vocês ainda têm que aprender que o platismo ele tem partes. Tá certo? Mas eu não vou entrar nisso agora para não confundir vocês. O que eu quero é que vocês estejam aqui comigo, ó. Ó, o M de maestro. Avaliar o rosto com precisão. É um mapa. Traça um mapa. Então, é olhar para aquela pessoa e dizer: aquela glabela é forte. Ele usa o frontal para abrir os olhos. Ele não usa o frontal para abrir os olhos. Ele sorri e comprime o orbicular do olho. Já percebeu que tem gente que faz? Você faz assim, ó. Sorria, para a gente ver os pés de galinha. Tem gente que sorri assim, ó. Tem gente que não. Tem gente que ergue a testa, eu não vou conseguir, porque eu uso o frontal para abrir os meus olhos. Tem gente que não usa. Tem gente que abre, ergue as sobrancelhas e os olhos não saem do lugar. Então, é preciso mapear. E aí você tem que avaliar cada grupo muscular, você tem que pegar, você tem que tocar, você tem que sentir onde é forte, onde não é. Tem gente que vai contrair a glabela, por que raios? Por que raios vocês acham que quando forma aquela a ruga da glabela, aquelas rugas verticais, vocês já repararam que tem uma ruga que é sempre maior e mais profunda do que a outra? Ela acontece aos pares, né? Todo mundo aqui já reparou que tem um lado que é maior e mais profundo? Por que vocês acham que tem um lado que é maior e mais profundo do que o outro? Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Por que tem um lado? Porque um lado é mais forte. Agora, se um lado é mais forte, por que tu quer seguir a regra de 4 e 4 igual de um lado do outro? 4 e 2 ou 4 e 3? Por quê? Por que não pode ser 3 e 5? Por quê? Tá, tem um lado que é mais forte. Agora, você que está me dizendo que tem um lado que é mais forte, você já aplicou a toxina de um lado mais forte, num volume, numa dose maior do que o outro? Ou você é alguém que não mapeia? Opa, tem um rapaz entre nós. Fala, Guilherme. É Guilherme mesmo ou tá usando o Zoom do marido? Perfeito. Conforme a força, agora eu tô vendo um bocado de aluna minha aqui. Eu vou bloquear vocês. Vocês estão proibidas de responder qualquer coisa que eu perguntar aqui. Eu não quero saber nada que vocês sabem. Guarde o que vocês sabem para vocês. Neste momento, não participem. Não baguncem o meu baba. Mas é brincadeira um negócio desse, rapaz. Não quero saber de vocês, não. Quero saber das pessoas. Valeu, Guilherme. Seja muito bem-vindo, cara. Muito bem, Carol. Quietinha, caladinha, ó, de nada. Não é para poder. Eu quero embolar o meio de campo. Vocês estão querendo arrumar o negócio? Poxa. Bora. Por que é que vocês fazem isso? Por que vocês não palpam para ver a extensão? Eu separei um caso para vocês no curso, vou mostrar, de um paciente meu. Vocês já viram que tem o artigo do professor Cotofana, que inclusive esse artigo da linha C de convergência, quem nunca leu, vai ler no nosso cofre secreto de artigos, tá? Eu separei os 30 melhores artigos que eu já li sobre toxina, os que direcionaram a minha prática, e eu vou disponibilizar eles gratuitamente para vocês. Alguns eu comprei. E o valor médio de um artigo como esse, não sei se vocês sabem, é em torno de, varia, né? Entre 19 e 99 dólares. Tá? E eu vou disponibilizar. Então, a linha C de convergência do professor Cortofana, ele fala que quando ergue assim a testa, tem uma parte do frontal que é responsável pela abertura do olhar e tem uma parte do frontal que é responsável por descer o couro cabeludo e que não tem uma interferência tão grande. E eu tenho um paciente que é esse caso muito clássico. É muito clássico. Quer dizer, ele é muito não clássico, é muito extraordinário. Porque a gente consegue ver perfeitamente o movimento do frontal, aquele movimento bidirecional do frontal. Então, é importante. E aí, ó, quando a gente fala de mapear, de analisar a musculatura, de palpar os músculos, de observar as expressões faciais durante a consulta, tem uma coisa que eu quero contar para vocês. Todas as vezes que o paciente vem e ele começa a conversar comigo, que ele está sentado na minha frente, que ele vai falando, eu vou sempre analisando a face dele, né? Então, eu já sei, por exemplo,
Eu sempre faço uma pergunta na minha anamnese se ele já fez algum procedimento antes. Se ele fez, o que fez? E o que fez, se gostou ou se não gostou. Tá certo? E aí, quando vocês forem fazer a toxina de vocês, eu vou ensinar isso no curso também com mais profundidade, mas você tem que perguntar para o paciente. Porque se ele chegou já sabendo como é, beleza. Mas se ele chegou sem saber como é, a conversa é outra. E o mapeamento muscular também, tá certo? Um músculo que já recebeu toxina botulínica, em menos de 6 meses, ele não performa do mesmo jeito. Então, é muito importante que vocês tenham esse mapa. Principalmente porque esse mapa, ele está intimamente relacionado com a orquestra, que é a organização no final. Então, quantas vezes eu já orientei alunos, e quem é meu aluno aqui agora pode falar. Agora vocês estão liberados para poder falar, coitados. Quantas vezes vocês já tiveram uma intercorrência, pediram ajuda e vocês não foram assistidos? Quantas vezes vocês foram abandonados? Então, eu estou sempre presente e sempre acompanhando. E todas as vezes que uma benção, isso acontecia antes, porque eu ajudo meus alunos de outra maneira também, né? Por exemplo, fez o IMP lá comigo, mas às vezes acontece alguma coisa do paciente do IMP, coitado, do aluno do IMP, e ele se enrola lá com toxina e ele pede ajuda no grupo, porque o grupo é uma comunidade e é uma comunidade valiosíssima, não tem preço. Gente, todos os cursos que eu vou, eu estou no Mastermind agora, que eu paguei uma fortuna para estar dentro. Eu paguei uma fortuna. Vocês são meus alunos, eu posso dizer, eu paguei 100 mil reais para estar dentro de um Mastermind. E vocês sabem qual que é um grande entregável desse Mastermind? É a comunidade entre os profissionais. Então, quando uma aluna minha, que vocês terão no curso também, quando o aluno apresenta lá um caso, que eu falo assim, aplicou onde? Que ele diz assim, eu não tenho uma foto dos pontos. Aí, se eu pudesse enfiar a mão por dentro da tela do celular assim, ó, e pegasse no ombro e falasse assim, você tá maluca? Eu faria. Você quer trabalhar com toxina botulínica, se você não tem um mapa, se você não sabe onde você injetou, se você injetou profundo ou superficial e quanto foi que você colocou por ponto, você não está valendo nada. Você está dando sorte pro azar. O item da segurança não é para você. Você gosta de correr risco. Então, na hora que chega assim, não sei onde eu apliquei, então tá bom. Quando ele voltar aqui e a toxina que você colocou no orbicular descer para o levantador do lábio, e o paciente ficar com a boca assim, ó, você não vai ter como justificar. Tá certo? Entendeu o mapa? Próximo, ajuste. Ajusta a dose. Personaliza a dose. É musculão? É musculinho? É fortão? É fortinho? Eu sabia que uma hora eu ia fazer isso. Eu não me contento, não. Eu podia estar só mostrando a aula, mas eu vou mostrar aqui. Isso aqui também, ó. Eu vou pegar uma foto de um cara aqui. Deixa eu ver, eu acho que essa foto tá maravilhosa para poder me mostrar. Ah, tá maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Quem é esse? Paulo Musi, né? O que é isso aqui na testa de Paulo Musi? Hein? É o que isso aqui na testa dele? É o frontal. É o frontal do cara. Um frontal hipertrofiado. Perfeito. E aí? Vai colocar só 10 unidades no frontal hipertrofiado? Vai Então, colocar... eu não farei isso. Cala a boca. Eu nem te chamei. É o que que ela tá... Que a Siri tá... Mas será possível? Deve ser querendo garantir a vaga dela.
Vai aplicar só isso no frontal dele? Pra quê? Pra com um mês sem encontrar com o Paulo Luz e a testa dele tá frouxinha e você dizer assim, ah, não dura minha toxina, não sei o que eu tô fazendo de errado. É a dose, benção. É a dose. Não adianta nada eu te dizer que se você colocar mais de 10 unidades no frontal, pode pesar, porque este abençoado não tem saída, ok? Tanto não tem saída que se vocês observarem, esta medida é baixa. A sorte de Paulo Musi, a sorte não, né? Coitado. É que ele não tem o arqueamento de sobrancelha dele né? Vai com Deus. Vai ficar feminino mesmo. Ele não tem músculo aqui do lado. Mas eu pergunto para vocês, como é que vocês fariam o ajuste de Paulo Musi? Como é que vocês fariam? Eu queria saber. Se a gente fosse pegar aqui, ó, quero todo mundo no chat comigo agora, que eu vou fazer um negócio aqui. Eu quero só que vocês me respondam se vocês concordam comigo, tá? Todo mundo no chat, atento aí. Paulo Musi, quem faria uma aplicação de toxina assim, Paulo Musi? Quem faria? Pontos mais superiores? E essa hipertrofia aqui embaixo, você ia trabalhar como ela? Quem faria desse jeito? Não faria. Quem não faria? Por que não? Faria ponto mais separado, mais junto? Como é que faria? Quanto vocês colocariam por ponto? Existe o halo. Tá, vamos admitir que aqui tem, ó, 1 centímetro de distância. Mais superiores, 3 unidades. E aqui embaixo faria o quê? Só duas? Duas, três, dois, 3 UI por ponto? Perfeito, Camila. Vai depender da dinâmica facial. Primeira coisa a saber é aqui no centro não precisa. Por quê? Porque não tem músculo. Mas, ainda assim, tem que erguer a testa do Paulo Músculo. Tem que levantar. Para depois que levantar, eu observar onde é que está distribuído o frontal. De que maneira é que ele organiza. Opa, 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 opa. Peraí. Deixa eu vir para cá. Melhor. De que maneira que essa musculatura se organiza? Será que o espaço de cartilagem está respeitado ou não? Tudo isso precisa ser visto. Tá certo? Vou apagar aqui e simbora para cá continuar. Então, ó, o ajuste, como eu expliquei para vocês, é importante saber que volume e dose vai depender de força, de massa muscular. A gente tem que saber a espessura, a gente tem que saber se o músculo é pequeno, se não é, se tem área que comporta receber toxina, se não, para onde que vai esse halo, se ele se distribuir. É importante eu fazer ajuste de acordo com aplicações anteriores. Então, vocês têm que ter no prontuário de vocês como é que foram as aplicações antigas. Próximo, a letra E. A letra E é de estratégia de diluição. Tem horas que vocês vão precisar da diluição molhada, tem horas que não. Inclusive, eu já adianto, a diluição seca é a mais segura. Esquece trabalhar com diluição molhada por enquanto. Deixa para trabalhar com diluição molhada quando a gente precisar de uma toxina aplicada em pele. Fizer um microbotox.
E aí eu vou explicar a vocês a não fazer a diluição molhada no frasco. Eu vou acabar com essa dúvida de vocês, eu vou acabar com isso. Porque não tem a menor necessidade. Todas as vezes que vocês colocam líquido demais, aumenta o áudio de difusão. Se aumenta o áudio, a toxina escorre. Além de eu não ter uma concentração de produto por área, eu acabo tendo também um risco. Então, utilizar a diluição diferente conforme a área tratada, né? Para controlar melhor essa difusão. Eu não quero que ela fique difusa, eu quero que ela concentre. Teste a diluição com um objetivo específico para determinada área. Por exemplo, você vai fazer uma aplicação em pele. Quanto maior a difusão, melhor. Em pele. Subcutâneo. Quanto maior a difusão, melhor. Então, faz uma olhada nesse caso. Ajuste de acordo com a necessidade do paciente. Vimos o M de mapa, o A de ajuste, agora o E de estratégia de diluição. A gente vai agora para o S, que nada mais é do que segurança. Então, para que vocês possam dominar a técnica correta e evitar a complicação, é importante verificar simetrias e assimetrias. Dica de segurança. Já dei inúmeras, cara. Já podia estar cobrando por essa aula. Filma teu paciente antes de aplicar a toxina para ele. Filma. Tá bom? Para depois ele não dizer, tô levantando o lábio. Eu, Tereza, falo assim, me conta aí, você vai viajar? Para onde que você vai? E aí ele começa a dizer, que dia é hoje? Que horas são? São mais ou menos o quê? Você estava onde antes de vir para cá? Daqui você vai para casa? Aí ele me responde algumas perguntinhas e eu faço um videozinho pouco. Pronto. Para quê? Para eu saber que na hora que ele fala, eu, Tereza, na hora que falo, eu percebo que meu lábio, esse meu levantador do lábio, meu abaixador do lábio, desse lado aqui, ó, ele é mais fraco do que o de cá. Então, eu baixo mais o lado de cá do que o de cá. Eu sei disso. Eu sei que eu falo com a boca torta, todo mundo fala. Mas daí para o paciente que é complicado, dizer para você que foi você que causou aquela assimetria nele, você não tem como provar, perdeu lá a segurança. Não é isso? O T é de técnica. Então, se a gente está falando de técnica, eu estou falando de precisão. E aí, aqui agora, eu quero que vocês prestem atenção. Se vocês não sabem profundidade, e se vocês não sabem ângulo, direção de bisel, o negócio vai ficar ruim. Não dá para eu querer injetar no orbicular do olho 90 graus. Primeiro, que eu posso acessar outras estruturas. Segundo, que, dependendo do tamanho, é um músculo tão fininho, gente, é tão fininho, é tão fininho. Eu não consigo acessar o maior número de fibras musculares. Se eu faço a aplicação no depressor, na verdade no corrugador, né, do supercílio, se eu faço profunda demais, longe da origem, já na inserção, o meu risco de acessar o abaixador da pálpebra aumenta. E o risco de pitose também, mas eu nem vou tocar nesse ponto, que isso eu vou falar profundamente na aula. As pessoas não sabem o que causa pitose. O que causa pitose não é você dar um dedo de diferença, de centímetro de distância da linha do supercílio e da sobrancelha para fazer a aplicação. Livrar de pitose não é traçar a linha de pupila e só aplicar da pupila para cá. Não é. A gente tem mais outros 3, além disso, que evitam a pitose. Mas um deles é o que eu já te disse aqui agora. A aplicação na inserção do corrugador do supercílio não pode ser superficial. E não deve ser, desculpa, não pode ser profunda e não pode ser a 90 graus. Mantenha o ângulo correto, controle profundidade e outra coisa, aplique toxina lentamente. Tem uma coisa que eu, Tereza, não faço, não recomendo, mas que estou em regiões específicas, começando a orientar. Muitas vezes, quando a gente faz a injeção da toxina, a gente pega vaso. A gente entra em artéria, em veia.
E o sangramento arterial é diferente do sangramento venoso. E às vezes vai sangue para o interior da seringa de toxina. E aí, o que é que você tem que fazer nesse caso? Bastante coisa, né? O R, minha galera, é de resultado. Minha gente, resultado. Para criar harmonia na face com naturalidade, é importante que a gente consiga reavaliar os pacientes em retorno. É importante que a gente consiga ter um comparativo muito bem feito, boas fotos de antes, boas fotos do depois, colocar em comparativo, fazer isso em vídeo, guardar, né? E por último, o O, que é de orquestrar. Esse daqui, pessoal, é um dos pontos mais importantes. É fundamental que vocês possam ter uma organização orquestrada para cada etapa da aplicação de toxina. Essa organização faz com que vocês consigam, presta atenção, essa organização faz com que vocês consigam documentar e ajustar cronograma de próximas aplicações e vocês consigam também, por conta da ordem, vender muito mais. A partir do momento que eu apresento um documento, os meus pacientes, na hora que eles veem, que eu tenho uma espécie de dossiê da vida deles. Eu tenho uma espécie de dossiê de cada um. Eles veem, meu Deus, olha o nível de cuidado. E vamos combinar, esse nível de cuidado não se vê por aí. Esse nível de cuidado, ele custa caro. Quantos de vocês aqui? Quantos de vocês? Meus alunos não respondam. E os demais eu quero ver participar. Eu quero ver participar. Quantos aqui tira foto do paciente marcado antes de injetar? Sejam sinceros. Sejam sinceros. Opa, que bom. Tira antes de marcar, não. Eu quero saber se você tira na hora de aplicar. O paciente está marcado e você vai injetar. Quantos aqui diferenciam os pontos profundos dos superficiais? Olha lá, Rafaela, sendo honesta. Quem aqui marca aplicando o profundo de verde e o superficial de vermelho? Quem aqui faz isso? Quem aqui diz que sim, eu quero que me mande. Eu quero ver essas fotos de vocês. Eu quero ver. Porque eu estou duvidando e muito. E muito. Não faz. Tem que diferenciar. E você tem que falar. E você tem que documentar. Fulana, ó você aqui. Todos os pontos vermelhos são profundos. Todos os pontos verdes são superficiais. Tem que falar. Sabe por quê? Porque vocês, no fundo, ainda não sabem lidar com determinadas situações que acontecem com os pacientes de vocês. Mas eu queria agora que a gente pudesse fazer um exercício. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer esse exercício aqui. Imagine como seria se a cada aplicação de toxina você tivesse certeza de que o resultado vai ser exatamente o que o paciente precisa. O que é que isso mudaria para você? O paciente chega, você faz bolinha rapidinho, Roberta. Você faz bolinha no profundo e risca o superficial.
Mas eu estou vendo que o superficial e o risco, e isso não mostra muito bem onde você está aplicando, né? Você aplicou onde quando você faz um risco? Em que lugar? Que ponto? É isso que eu quero que vocês atentem. Mas vamos voltar aqui. O que é que mudaria? O que é que mudaria para vocês, gente? O paciente vai chegar, eu vou aplicar e o resultado vai ficar exatamente como ele espera. Eu posso garantir que vai ficar como ele espera. O que é que ia acontecer? Muda tudo. O que falta é só confiança e a certeza de estar fazendo a técnica certa. Uma atitude com confiança muda tudo. Muda tudo. Faz com que a agenda encha, faz com que a conversa seja diferente, faz com que você olhe para o teu paciente diferente, faz com que você aborde ele diferente, faz com que você seja o ponto de referência dentro do teu consultório. Teu paciente pode confiar em você porque você sabe o que você está fazendo. Se você pudesse garantir o resultado de cada aplicação que o seu paciente precisa, todos esses medos desapareceriam. Medo de não atender as expectativas, de causar complicação, o medo de vocês não serem boas o suficientes, o medo de não se destacarem nesse mercado tão saturado, o medo de perder paciente, o medo de não dominar a aplicação em área complexa, todos esses medos, de não ser capaz de justificar os preços mais altos, o medo de investir tempo e dinheiro e não ver retorno, o medo de errar na individualização da aplicação, o medo de o paciente olhar para você e te achar inexperiente ou incompetente, achar que você não vale o que você está cobrando. É isso que eu quero deixar para trás. É isso que vocês precisam deixar para trás. É isso que as minhas alunas que estão aqui podem dizer como foi que deixaram para trás. Podem abrir o verbo agora e falar. Agora sim. Digam o que aconteceu depois do curso. Digam como foi que ficou a aplicação de vocês. Como que ficaram os resultados. O que eu quero que vocês tenham a certeza, meninas, é que vocês não são ruins. Vocês não são inabilidosas. Vocês não são incompetentes. Vocês só estão fazendo a coisa errada. Vocês só usam técnicas inconsistentes. Visto o método maestro, entendido o que é que a gente quer daqui para frente, eu preciso dizer para vocês que eu acho que a gente está diante do momento de dar um belo salto. A gente está diante do momento de entender de que maneira que essas técnicas inadequadas, elas são verdadeiras barreiras no crescimento de vocês.